Oi, meus pequenos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos começando a nossa aula de ciências no volume 2, no livro novo, e peço que todos abram na página 3. Abriram? Ok. Na página 3, nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é sobre os ambientes do Brasil e do mundo. Nós temos uma pequena introdução, onde diz: o Brasil é o quinto maior país do mundo. Viajando de ônibus, leva dias para ir de norte a sul, ou de leste a oeste. Ao viajar de uma região a outra, além das cidades, é possível observar florestas, campos, rios e regiões secas. Mas como podem existir tantas paisagens diferentes em nosso país? Como será? Então, agora eu quero que vocês observem essa linda imagem que nós temos aí. Vocês estão vendo aqui, estão vendo aí no livro de vocês. Essa imagem aqui está mostrando o quê? O nosso Brasil. Isso, o nosso Brasil, o nosso país, o nosso lindo país. Eu quero que vocês observem bastante como ele está dividido aí. Estão vendo aí? Agora eu quero que vocês observem outra imagem. Essa é do mesmo lugar? Sim, do nosso país, o nosso país Brasil. Mas qual a diferença dessa imagem para essa do livro de vocês que vocês estão olhando aí? Alguém sabe responder? Não sei. Isso, esse mapa está com as divisões políticas das regiões e dos estados, como a gente sempre vê nos livros de geografia principalmente. E já a outra imagem que está no livro de vocês está um pouco diferente. Ela está dividida de uma forma diferente. Que diferença é essa? Alguém consegue perceber? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Isso! Quem falou sobre paisagens acertou. Cada divisão dessa está mostrando uma paisagem, ou seja, as diferentes paisagens que existem no nosso país. Existe uma paisagem que tem mais verde, ou seja, tem mais árvores. Existe uma paisagem mais seca aqui. Existem outras paisagens mais úmidas, com poucas árvores, com menos animais. O nosso país, ele tem diferentes ecossistemas. E cada paisagem dessa que vocês estão vendo aí, ela tem as suas características próprias. Elas são diferenciadas, cada uma tem as suas características. Que interessante. Eu acredito que cada um de vocês já deve ter viajado de ônibus, de carro ou até de avião para algum lugar. Tenho certeza disso. Tentem relembrar aí quando vocês fizeram essa viagem, que vocês observaram a paisagem pela janela do ônibus ou do carro ou até do avião. Vocês lembram de ver diferentes paisagens? É claro! Então, isso acontece muito no nosso país, porque uma região vai ter um ambiente diferente da outra. Então, se você fizer uma viagem longa, por exemplo, se a gente saísse aqui do Piauí, que é uma região mais seca, e fôssemos viajar lá para Manaus, na Amazônia, a gente ia ver muita diferença. Olha, nós íamos sair daqui, olha a diferença. Observem aqui a setinha. Íamos passar por essa região aqui, que já é bem diferente, e depois víamos para cá. Íamos passar por essa, que é muito mais diferente ainda, não é verdade? Então, existe em nosso país regiões que são diferentes, que têm paisagens diferentes, climas diferentes, tipos de plantas diferentes, tipos de animais diferentes também. Por exemplo, não precisa nem ir longe assim. Basta a gente sair daqui de Paulistana e ir para o Pernambuco. Quando você chega no Pernambuco, que é perto de Recife, desses locais, a gente já vê a diferença das paisagens. Por exemplo, aqui é muito seco mesmo. Infelizmente, a gente é castigado pelo deserto. Mas quando a gente sai para outra região, a gente já vê muito verde, muitas árvores, né? Essas diferenças, elas existem no nosso país. Nós temos vários ambientes, um diferente do outro. Então, é sobre isso que a gente vai se aprofundar bastante, vai ver bastante nesse tema de Agora em Ciências. Tá bom. Agora eu quero que vocês passem aí para a próxima página. Nessa próxima página, nós temos a seção de GAI. Nessa seção, nós temos um exemplo
sobre uma menina chamada Lúcia e a sua mãe. Aí vem dizendo assim: algumas pessoas viajam nas férias para conhecer lugares novos ou visitar parentes e amigos. Outras viajam a trabalho. E há também aquelas que trabalham viajando o tempo todo, como a mãe de Lúcia. Leia a conversa entre Lúcia e sua mãe em uma dessas viagens. Vamos lá. A mãe de Lúcia disse: Oi, filha, estou no aeroporto de Manaus. Lúcia responde: Tirou foto da paisagem enquanto estava no avião? Vai para onde, mãe? Ela responde: Brasília. Chego em casa hoje, antes de você dormir. Olha só que imagem incrível. Ela mandou aí a imagem, tirou a foto dessa imagem incrível que vocês estão vendo também aqui do lado, olha. Que imagem linda. Aí a Lúcia perguntou: essa foto é chegando em Brasília? Ela respondeu: não, filha, é da floresta amazônica, chegando em Manaus. Chegando em Brasília, a paisagem é assim. Olha só aqui, ó. Estão vendo aqui na setinha onde eu estou mostrando? Aqui é a paisagem de Brasília. Aí Lúcia responde: por que não tem floresta em Brasília? A mãe disse: boa pergunta. Vamos pesquisar juntas quando eu chegar em casa. Bom voo, mãe. Beijo. Lúcia respondeu. O WhatsApp é um aplicativo que a gente usa bastante. Tenho certeza que alguns também já utilizam. Vocês podem até observar que a maneira que a gente utiliza nessas conversas é bastante diferente. Ela coloca aqui, ó, as carinhas de susto, a carinha de feliz, a carinha de chorando, de rir, um coraçãozinho, né? E para mostrar que está sorrindo, coloca aqui o kkkk, né? Que vocês tanto conhecem. Muito bem. Então, eu quero agora que vocês observem essas duas paisagens. Olha que diferença. Nessa paisagem aqui de cima, nós estamos vendo o quê? Estamos vendo um rio que é extenso e também cheio de árvores, o quê? Árvores gigantes e muitas árvores mesmo. Como ela disse, aqui é uma foto da paisagem da Amazônia, onde a gente viu lá em cima que realmente tem muito verde, ou seja, muitas árvores, muitas plantas, muitos animais. E abaixo ela mostrou a imagem de Brasília. Olha como é a imagem de Brasília. Já não tem tantas árvores, as árvores já são de pequeno porte e a gente não vê rio nenhum. Então, para vocês verem, ela estava andando de avião de um lugar para o outro e viu uma grande diferença em duas paisagens. Nosso país é muito interessante. Queria até fazer uma pergunta para vocês. Essas pessoas, como a mãe da Lúcia, elas trabalham viajando e isso é muito normal hoje em dia. Várias e várias pessoas possuem trabalhos que são assim, viajando de cidade para cidade. O que é que vocês acham? Que é mais divertido viajar a trabalho ou viajar a lazer? Acho que quase todo mundo deve ter respondido a lazer, né? Muito bom viajar para você ver lugares novos, ver lugares diferentes. Infelizmente, a gente no momento não está podendo fazer isso, porque a gente só pode ficar dentro de casa, guardadinho. Mas, com fé em Deus, logo isso vai passar. E quem tiver os sonhos de viajar vai poder realizar isso. Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Então aí, abaixo dessa conversa, tem 3 perguntinhas. O que é que eu quero? Quero que vocês pausem esse vídeo e respondam essas 3 perguntinhas para depois a gente poder comentar. E já já a gente volta. Muito bem, vamos lá. Na primeira perguntinha que tem aí, disse assim: qual provavelmente é a profissão da mãe de Lúcia? Qual será? Pode ser várias coisas. Ela pode ser uma representante de algum comércio, de alguma loja, e ela precisa estar viajando para vários lugares. Ela pode ser o piloto de avião. Ela pode ser uma comissária, ou pode ser várias outras profissões que existem por aí que precisam desse trabalho de viajar de um local para outro. Na segunda, disse assim: que diferenças podem ser observadas entre as paisagens das fotos enviadas pela mãe de Lúcia? As diferenças são grandes, a gente até já comentou sobre elas. Na primeira imagem, que é da Amazônia, nós vimos o quê? Árvores de grande porte, muitas árvores e um rio extenso. Vamos relembrar aqui. Se tem muitas árvores, tem um rio extenso assim, a gente já pode ter a certeza que também tem uma diversidade de muitos animais, muitos seres vivos. E já na imagem de Brasília,
ilha, o ambiente é o quê? O ambiente é mais seco, as árvores são de pequeno porte e também não são tantas assim. E não vimos também um rio extenso nessa paisagem. Então, as diferenças são enormes. Na terceira, disse assim: você já fez alguma viagem? O que observou no caminho? Essa perguntinha aqui, eu vou querer ouvir de vocês quando a gente fizer a nossa reunião no Zoom, ao vivo. Então, eu vou querer ouvir a resposta de cada um. Vamos para a próxima página. Na próxima página, nós temos aí, na página 5, uma pergunta. Por que os ambientes são diferentes? Ele diz: nos ambientes existem seres vivos e fatores não vivos, fatores ambientais. Quando eu dava aula de ciência para vocês, eu creio que a gente já viu sobre isso. Quais são os fatores vivos? Os que têm vida, ou seja, os que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Quais são os fatores que não têm vida? São os fatores que não têm esse ciclo de vida, ou seja, a água, o sol, a chuva, o solo, todos esses são fatores não vivos. O miserável é um gênio! Mas, nos ambientes, a gente precisa desses dois fatores, os fatores vivos e não vivos, interligados. Isso é a necessidade que o ecossistema precisa, que o ambiente precisa. Mas a natureza precisa que esses dois fatores existam. Então, esses fatores não vivos, como temperatura, quantidade de chuva, tipo de solo e umidade. Esses fatores variam de um ambiente para outro. Os seres vivos são adaptados aos ambientes que habitam. Por exemplo, os pinguins estão adaptados a ambientes frios e, por isso, não conseguem sobreviver em uma floresta. Cada ser vivo é adaptado ao seu meio, aonde ele vive. Os seres vivos que não conseguem se adaptar àquele ambiente, eles acabam o quê? Morrendo. Sabia não? Isso a gente chama de seleção natural. Ou seja, o que é seleção natural, Tia Ligiele? É uma seleção que a própria natureza faz, certo? Então, aquele ser vivo só vai sobreviver naquele ambiente onde ele estiver adaptado, ou seja, onde ele tiver as características para viver naquele ambiente. Então, por isso que um pinguim, ele não vai sobreviver em uma floresta. Por isso que o urso polar, ele não vai conseguir sobreviver em uma floresta. Trágico, trágico. O urso polar, ele tem uma camada grossa de quê? De gordura, de pelo. São características que ajudam ele a sobreviver no frio. Se ele for, por exemplo, jogado em uma região do deserto, ele vai conseguir sobreviver? Não, porque o corpo dele já vai esquentar para aquele clima que já é quente demais. Então, ele não sobreviveria em um ambiente dessa forma. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Então, cada ser vivo é adaptado ao seu ambiente, como as plantas, como as árvores também. Isso serve para qualquer ser vivo. Aí ele disse assim: mas você já pensou por que os ambientes têm características diferentes? Por que faz mais frio nos polos? Por que no inverno o nordeste do Brasil é mais quente que o sul? Essas e outras perguntas a gente vai ver na próxima aula. A tia só quis fazer uma introdução do que a gente vai ver na próxima aula. Essas curiosidades e muitas outras nós vamos conhecer na nossa próxima aula de ciências. Acabou. Um beijo e um abraço grande para vocês.